Chegou a hora de falar de Bailarina, mais um filme de ação com Ana de Armas, agora no universo de John Wick. Se no canal, acione o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, John Wick está de volta, quer dizer, já dei um spoiler? Eita, nós começamos assim. Mas vamos falar de Bailarina, estou aqui com o Dan Nunes, que vai me interrogar. Porque ainda não consegui assistir esse filme, assim como metade dos outros John filmes Wick não assisti. Mas tá valendo, porque às vezes eu, na minha expectativa, se torna um pouco repetitivo esses filmes aí, os mesmos tipos de cena de ação, apesar que essas cenas de ação são muito incríveis. Mas vamos lá, como é que é Bailarina aí, Robson? Vamos lá, Bailarina, como vocês já sabem, é a Ana de Armas destilando o seu talento como atriz, só isso já como vale protagonista. Ela marcou muito lá no último 007 com a cena de ação que ela teve, então tava meio que caindo de maduro colocar a Ana de Armas num papel desses assim. Muda o gênero do filme de ação? Muda? Transforma? Subverte? Não. É basicamente a mesma fórmula que já vimos em John Wick e que já vimos no filme da Viúva Negra. Aliás, a gente tem um vídeo especial aqui no canal onde eu elenquei vários filmes de viúvas negras com o mesmo plot, né? Com a mesma sensação, com a mesma função. Então tem inúmeros filmes que já fizeram da Viúva Negra e que já fizeram estilo Bailarina. Dá pra atualizar então? Exatamente. Uma menina que é cooptada, que tem que buscar vingança, que é treinada na Rússia, que tem um vínculo ali com o balé e que tem uma super sala secreta com outras grandes exércitos de funções, assim, com mais mulheres combatentes. Então, essa fórmula, esse escopo, ele já se repetiu inúmeras vezes no cinema e agora está voltando com a Ana de Armas como Bailarina, com o frescor aqui, com o pseudo-diferencial, que é do universo de John Wick. E John Wick a gente sabe que sim, é a franquia do cinema que veio e resgatou os filmes de ação que estavam meio morrendo, né? Meio que caindo na desgraça, meio caindo numa vala comum, e que o nosso amigo Keanu Reeves e com o Chad Stahelski veio e resgatou com todo louvor, porque sim, temos bons filmes de John Wick e agora John Wick com Ana de Armas, né? Mas e aí? Qual é a diferença? Cara, não tem. Qual é a diferença? Não tem diferença. Na verdade, esse escopo de uma missão ou de alguém que é treinado e que vai vingar e que se desencaixa do exército para qual ela foi treinada ou do grupamento para qual ela foi treinada, não é um roteiro original, né? A gente já viu várias vezes, já viu o próprio John Wick, e eles repetem essa fórmula aqui. Só que quando isso é bem contado, quando isso tem bons atores, quando a gente tem uma trama legal, uma coisa que nos envolve, beleza, a gente quer ver a historinha bem contada, né? Mas quando ela dá uma flopadinha, dá uma deslizada aqui e ali, a gente fica com aquela coisa, já vi isso, né? A gente começa a se importar com a repetição. É um pouco no início do filme. O início do filme é bem qualquer coisa, assim. Uhum. Eles têm uma cena de ataque ao pai da Eve McCarroll, que é a nossa Ana de Armas, e ela perde o pai, ela vê o assassinato do pai, básico, plot, assim, que, enfim, não é spoiler nenhum. Só que é uma cena que a gente não se importa, a atriz mirim não entrega, o ator que faz o pai dela também não entrega. Em determinado momento tu vai achar ele de relance que é igual ao John Wick. O mesmo cabelo, o mesmo corte de barba, mesma coisa. Então acaba que fica uma coisa mais do mesmo total, assim. E ela é uma cena que se prolonga até demais, sabe? A gente... Sabe, isso é uma cena que tu conta em 3 minutos ali, se fizerem, sei lá, quase 10. Né? Então, tivemos esse probleminha no início, mas depois o filme engrena. A gente tem uma situação que a gente vê a Ana de Armas treinando, básico também, né? Sim, evoluindo e fazendo balé e vendo que ela meio que não se encaixa muito no balé, que ela é uma atriz uma personagem, uma protagonista que não vai se encaixar muito em movimentos leves, a gente não vai ver aquela leveza, aquele kung fu todo. Ela é meio mais bruta, assim. Isso que é legal também, que dá a entender, assim. Aí, no meio do processo todo, que a gente já sabe que ela vai se vingar, ela vai se desencaixar ali da máfia russa, ou bielorrussa, ou sei lá o que é a mesma do John Wick.
ela vai se desencaixar e ela vê que ela tá perdendo a forma e eles vão começar a botar ela em missões, ela começa a fazer as primeiras missões e ela meio que já sente que ela tem que sair dali. E aí ela encontra o Baba Yaga. Isso não é nenhum spoiler também, essa altura do campeonato. Já tinham falado isso aí. Ela encontra o Baba Yaga e ela diz como é que tu fez pra sair. Aí ele dá ali um conselho pra ela, já rola um envolvimento ali. E segue o filme pra com função que ela vai se vingar de quem matou os pais dela. Nessa função toda ela conhece a irmã dela, que dura uns 2 minutos, não dá muito certo a relação. Mas tipo, o mais legal, assim... Tipo Viúva Negra, as duas Viúvas Negras, assim, exato. A Helena e a Natasha. Exato. Então aí a gente tem um conflito que ela vai meio que combater ali, duelar, mas não dura muito, porque o David Byrne, o grande ator David Byrne, que é o grande vilão do filme, ele é um cara que comanda a grande máfia, assim. E o legal do filme, essa parte boa do filme, é que a gente descobre uma subcamada para esses grandes assassinos, essas máfias assassinas e assassinos de aluguel. Eles criaram uma cidade onde todos esses assassinos que querem ter uma vida normal, querem ter uma família, querem ter um relacionamento, eles vivem na mesma cidade. Então a gente tem uma cidade de assassinos que é para onde ela vai. Assim. Mas isso é legal, achei bacana isso. Meu. E aí o filme cresce, porque aí a gente vai... Porque a gente tá interessado em assistir um filme desse, né? Pancadaria do início ao fim. E aí o filme cresce e tal. Porque, né, a história base para nos mover de um ponto A ao ponto B tá ali, tá colocada. Tem ali uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali, mas a gente quer ver as cenas de ação, né? Seria como, assim, um filme de uma prisão, assim, onde todos os caras maus estão no mesmo lugar. Exato. Já fizeram um filme assim do próprio Judge Dredd, né? Sim, um filme que é bem legal com o Karl Urban. Se você não assistiu, assista, esse filme é muito legal. Pena que não teve tanta repercussão. Mas aí ela tá ali na função de duelar com o cara que criou a irmã dela, que ela conheceu ali nessa mesma cidade. Interpretada pela Catalina Sandino Moreno, lembra dela? Lembro. Ela tá meio sumidinha. Concorreu ao Oscar já também. Exato. Então ela tá ali legal. Também, tá no páreo. E aí ela vai combater, então, e eles tocam o sino e digam assim, mata essa mulher que ela tá aqui pra me matar. E todos os assassinos da cidade, no inverno, né, vai na neve, né, numa cidade meio norueguesa, assim, meio alemã, no interior, assim, vai nos Alpes, né? E eles vão atrás da bailarina, nossa Eve McCarroll. Só que, obviamente, ela vai se dando bem, né? Ela vai se dando bem. A gente tem algumas lutas bem legais ali, usando faca, usando arma e faca, usando aquela faca de corte de cozinha, enfim. Sim, granadas, tem cenas espetaculares com granadas que eu nunca tinha visto. E as coisas vão dando muito mal para esse David Byrne, esse nosso grande vilão, até que ele chama a máfia russa, que é a máfia que treinou a nossa Eve McCarroll. E diz assim, ela veio aqui, então nós temos um problema entre máfias, um problema entre gangues, e para selar que a nossa relação continue bem, tu vai ter que tirar ela daqui ou matar ela de alguma forma. Daí a nossa amiga Anjelica Huston, que já vimos em outros filmes. E aí a gente tem a participação dela e quem vem? O nosso amigo Baba Yaga, que é contratado para matar a nossa amiga Ana de Armas. E aí é legal. Eu não esperava, quer dizer, quando ele aparece a primeira vez, a gente até espera que isso vai acontecer. Mas sim, ele vai ter que caçar a nossa amiga Eve McCarroll durante essa saga nessa cidade de espiões, essa cidade de assassinos. E aí, claro, a gente tem uma luta entre os dois, John Wick e Eve McCarroll, nossa menina bailarina. E é bem legal, a cena é bacana, é legal ver eles em cena, mas obviamente a gente sabe que estamos no filme da bailarina, o filme da Ana de Armas. E eles inventam algum argumento e ele percebe, como eles já tiveram um momento anterior juntos, ele percebe que ela tá com uma história muito parecida com a dele e que ela também quer sair daquela situação da máfia. E aí ele então faz um combinado, John Wick faz um combinado com a nossa Eve McCarroll, de que se tu não acabar com essa situação aqui nessa cidade até meia-noite, eu vou te matar. E aí ela parte para a saga da vingança dela, e obviamente ela consegue, né? E nessa
nesse conseguir, ela tem uma belíssima luta com lança-chamas. Isso é bem peculiar, bem bacana também do filme. Muitas armas, então. Muitas armas, muitas coisas, explosões ali, como eu falei, granadas. E umas belas cenas com lança-chamas, que é uma coisa que a gente nunca viu, né, no cinema. Uma luta com lança-chamas foi bem interessante também. Mas como eu falei, ela consegue a sua vingança, spoiler da vida, né? E ela tem esse momento de encontro com o John Wick, onde eles duelam. Opa, olha aí, ó. E aí, é claro, né? Eu não assisti o filme. E também, a princípio, não vou assistir. Mas se vocês querem que eu assista... O anti-cinema com Ederson Nunes. Se vocês querem que eu assista aqui, coloque motivo. Por que eu devo assistir esse filme da bailarina aí? Mas o que eu quero saber é que sim, porque é John Wick, é um universo, tem até série, né? Tem série, né? Então, qual é o spoiler pro próximo filme? O spoiler pro próximo filme é um gancho que eles já usaram no próprio John Wick, onde vários assassinos vão procurar quem? Yves Macarro no Ana de Armas. Ou seja, já está tudo esquematizado para que ela ganhe sua própria franquia. Tem problema nisso? Não. Só que esse primeiro filme... Nenhum animalzinho morto? Nenhum cachorro foi ferido durante as gravações. Menos um motivo para mim assistir. Então tá. Mas é isso, é basicamente John Wick transposto para Ana de Armas e com boas lutas, mas assim, nada demais, nada de novo no mundo dessa lista que a gente já fez aqui no canal, vamos deixar o link aqui na descrição, dos filmes das Viúvas Negras que já fizeram ao longo dos últimos anos, aí, os 20, 30 anos no cinema. Nada de especial, então eu vou dar uma nota 2,5. 2,5. 2,5. Lembrando que nossas notas são de 0 a 5, então fica ali no meio do caminho. Boas cenas de luta, uma história meio repetida, uma origem ali meio mal contada, mas sim, lança-chamas vale a pena, ela lutando contra essa cidade de assassinos vale a pena. Esse match ali com o John Wick também é legal. Então, assim, tem bons momentos, tem maus momentos também. É um filme padrão, assim, é que acho que falta acho que é o filme da Lionsgate, né, esses filmes, falta um capricho maior nessas franquias, assim. John Wick tá bem legal, tá bacana, acho que manteve um padrão, mas de vez em quando tu vê que falta alguma coisa, assim, falta um molhinho a mais, falta um espectro a mais ali para que a gente consiga dar uma elevada no gênero, né? Eu sei o que falta. Viagem no tempo. Não, de viagem no tempo. Vai chegar a vez. Mas é isso. Gostaram ou não gostaram desse vídeo? Já assistiram Bailarina? Não assistiram? Querem assistir? Comentem aqui, que é bem importante pra gente. E sigam a Vigília nas redes sociais, porque vocês sabem, a Vigília não para.